nesse tempo, você falou de uma coisa aí que, para mim, fica sempre na minha mente. Uma coisa diante de Deus que você colocou 3 anos. E a gente vive numa loucura, um frenesi de informação, de barulho, de gente falando um monte de coisa, vídeo para todo lado e Imediatismo. imediatismo, é isso. Deus tem que responder assim, porque eu acabei de orar de manhã, então Deus tem que me responder agora à tarde, porque, né? E eu queria que você dividisse um pouquinho dessa experiência com a gente, assim, ou um conselho também, né? Assim, Deus não age desse jeito, né? Assim, a gente vê lá quanto tempo o povo precisou esperar para uma resposta do Senhor vir. E, e talvez Deus queira tratar muito mais a nossa inquietude e ansiedade do que porque Ele pode revelar no momento que Ele desejar, né? Então, como é que a gente se livra disso um pouco, né, Gil? Desse excesso de ocupação na nossa cabeça de informação? É, eu penso que um pouco está ligado à questão, às vezes, de ansiedade pessoal, né? De querer antecipar algo para que ainda não aconteceu e para que aconteça logo, para que é uma expectativa, não é bem uma expectativa, é mais do que uma expectativa, né? Que as coisas aconteçam e diante de tantas informações equivocadas, as pessoas acham que, por exemplo, Jesus pode vir daqui 3 anos, né? E se você pega essa sequência que Jesus nos dá, você vai ver que 3 anos não vai dar para ele vir, a não ser que você morra. E aí ele voltou para você, né? Ele veio para Sim. você, mas estou dizendo esse aparecimento no céu e tal. Então, às vezes as desinformações nos levam à ansiedade, a ficar ansioso, a querer antecipar as coisas e tal. Isso também é um trabalho do inimigo. Eu dei uma palavra há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, falando, vivendo um dia de cada vez. A palavra fala que o futuro, o amanhã, pertence ao Senhor. E que nós temos que deixar para trás as coisas que já passaram. E a palavra fala que hoje é o dia que fez o Senhor. E nós temos que viver o hoje. Então, o que acontece com muitas pessoas? Elas começam a viver em função do que vai acontecer e não vive hoje. Ai, gente, agora nossa, vai ter a guerra, vai ter a pandemia, então o que nós vamos fazer? Porque agora eu não vou poder nem sair de casa, mas ainda nem começou. E a pessoa já está vivendo no dia de amanhã, e a palavra fala, basta cada dia o seu mal. E nós temos que viver o dia de hoje. O que o Senhor quer para mim hoje? Não importa se Jesus vai voltar, se o anticristo vai se levantar daqui 3 anos, daqui 2 anos, um mês. Não importa. Eu quero o que Deus quer de mim hoje, para viver o hoje, né? Então eu penso que se a gente pensar assim, querer viver o dia de hoje, cumprir tarefas que agradem o Senhor hoje, o que o Senhor quer para mim hoje, então, se Ele me levar amanhã, eu estarei cumprindo bem. Aliás, é interessante, foi bom você ter colocado isso, porque se vocês, depois que Jesus faz essa sequência de fatos, né, essa cronologia, ele menciona 3 parábolas. Segue lá. No final de Mateus 24, começo de Mateus 25. As 3 parábolas, a primeira parábola está falando do servo bom, do servo mau. Sim. Né? Ele fala das 10 virgens. Sim. E ele fala da parábola dos talentos. A parábola do servo bom, do servo mau, está falando daquele
que está preocupado com o que vai ainda vir e tal, Jesus está demorando e tal, e começa a espancar o irmão, aquele, o conservo, aquele que está do lado dele, que o Senhor colocou do lado dele para ele edificar a vida dele. Então, aqui a palavra está nos mostrando que enquanto Jesus não vem, nós temos que edificar bem a vida dos irmãos, trabalhar para isso. Então, eu preciso meditar bem na palavra, entender bem o que o Senhor quer, os fundamentos, e quando eu encontrar um irmão, quando eu encontrar uma irmã, eu estar edificando a vida dos irmãos, porque é isso que Deus espera que eu esteja fazendo enquanto ele não vem. Sim. Essas 3 parábolas, no meu modo de ver, mostram o que Deus espera que eu esteja fazendo até a volta dele. Então, tem a ver com os irmãos. A segunda, quando eu falo das 10 virgens, tem a ver com o meu relacionamento com Deus, a comunhão, a vida de Deus em mim, que é o azeite. E a terceira, que é o talento, dos talentos, que é para eu usar os talentos para quem está lá fora, é a proclamação do evangelho para quem está lá fora. Então, enquanto Jesus não vem, ele espera que eu esteja me preparando para a volta dele, fazendo 3 coisas: relacionamento com os de dentro, comunhão com os irmãos, pregando o evangelho para eles, edificando a vida dos irmãos, comunhão com Deus e o relacionamento com os de fora, pregando o evangelho, levando a salvação aos que estão ainda lá fora. É o que Deus espera que eu faça. Sim. Se ele vem amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu tenho que estar fazendo essas 3 coisas.